Tudo bem, André? Boa tarde a todos. Agradecer ao presidente Gagliotti pelo convite. Presidente, a pergunta não pode ser outra, né? Como é que o senhor viu essas declarações do Abel, mais uma vez cobrando publicamente a diretoria do Palmeiras por reforços? E a gente sabe que a relação entre diretoria e comissão técnica é muito boa, mas um pouquinho fora do tom dessa vez, presidente? Boa tarde, é uma satisfação grande estar com vocês. O futebol é sempre movido por resultados, por emoção, e o Abel é um treinador muito capacitado, muito intenso, busca sempre as melhores equipes e as vitórias. A gente sabe que a gente não vai ganhar sempre, o resultado muitas vezes depende de detalhes, e as situações não são exatamente como a gente espera em todos os jogos. O importante é o seguinte: o Palmeiras tem um grupo muito qualificado, eu confio muito em todos os jogadores do elenco do Palmeiras. Esse grupo ganhou a Libertadores, esse grupo ganhou a Copa do Brasil, e nós temos muita confiança no nosso elenco. O mesmo acontece com o Abel Ferreira e com a comissão técnica. A nossa confiança é total no treinador e em todos que participam do departamento de futebol. O fato é o seguinte: quando encerrou os campeonatos, tanto a Libertadores como a Copa do Brasil, o Abel fez um balanço, fez um relatório, nos entregou, da mesma maneira que todos os departamentos do clube, departamento administrativo, departamento financeiro, departamento de futebol. E ali havia algumas ponderações e a gente tentou buscar no mercado sempre com muito equilíbrio. Em nenhum momento a gente deixou de tratar esse assunto. O assunto foi sempre tratado com o Abel. Muitas vezes eu tratei diretamente com ele esse tema. E, obviamente, o que ele responde sempre é que ele quer ganhar, que ele quer uma equipe cada vez mais forte, um grupo cada vez mais forte, uma equipe para disputar títulos, que é exatamente o que a gente quer. Então, nós pensamos da mesma maneira: ninguém mais do que eu quer um grupo forte, ninguém mais do que eu quer um time competitivo, ninguém mais do que eu, nessa reta final de gestão, quer um time que possa ser campeão. Então, assim, o importante é que todos esses temas são tratados. O Abel sabe das nossas tentativas. Hoje nós temos uma situação de pandemia que ainda se arrasta, infelizmente. Afetou todos ou vários segmentos e o futebol não foi diferente. E a gente tem que ter responsabilidade. Então, a gente passa essas informações para ele, a gente divide tudo com o Abel. Ele sabe exatamente tudo que o Palmeiras buscou, tudo que o Palmeiras ainda tem. A gente tinha uma situação para definir o Daverson, que já está conosco. Nós tínhamos até maio a situação do Dudu para ser definida, e foi definida. O jogador volta para o Palmeiras, daqui uma semana está treinando conosco, que é um reforço enorme, é um jogador, é um ídolo, é um jogador diferenciado. Então, são situações que nós temos que considerar. Em relação à declaração, o que eu posso dizer é que não agrega, ela não soma, até porque ele sabe de todos os detalhes. Então, eu acho que isso não agrega nem para o Abel, não soma absolutamente nada para os jogadores, para a direção, para o torcedor. Acaba expondo situações já tratadas internamente no clube. E não é dizer que é algo que a gente não sabe o que está acontecendo. A gente sabe exatamente o que está acontecendo, mas nós vamos tratar com muita responsabilidade. Eu também quero reforçar a minha equipe e quero ter um time, obviamente, imbatível. Mas, neste momento, a gente tem que ter muito equilíbrio nas nossas ações, nas nossas atitudes. E o Abel sabe disso, porque a gente trabalha com transparência, a gente trabalha de uma maneira muito clara, a gente tem um diálogo praticamente diário na academia de futebol. Enfim, todos aqui têm o mesmo objetivo, que é vencer. O fato é, nós temos que ser responsáveis. E, presidente, vai ter uma conversa hoje ou essa semana com o Abel sobre a entrevista?
Porque o Anderson contou que depois do jogo com o Flamengo já houve uma reunião nesse sentido, explicando para o Abel que pelas questões que o senhor explicou aqui não haveria outras contratações no momento. Vai ter mais alguma reunião depois da entrevista de ontem? Não é que não haveria, André, não é que não haveria. A gente está tratando, nós estamos no mercado. É sempre importante dizer que o nosso grupo é muito qualificado. Nós somos campeões da Libertadores e da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Esse mesmo grupo, esses mesmos jogadores. Então, você não ganha a tríplice coroa se você não tem qualidade, se você não tem potencial, se você não tem condições de elenco, estrutura. Então, o Palmeiras reúne tudo isso. Nós, se pudermos agregar valor, faremos. Então, nós estamos no mercado, nós estamos atentos. Agora, neste momento, nós temos que ter muito equilíbrio. Eu estou numa situação, o meu mandato acaba daqui 6 meses, um pouco menos. Eu poderia contratar 3, 4 jogadores, montar um esquadrão, acabar campeão ou disputando títulos e deixar a conta lá para frente, para outras gestões. Não é isso. Nós não vamos fazer dessa maneira. Eu mesmo falei para o Abel, na sala dele, faz 2 ou 3 dias, exatamente isso. Falei, Abel, nós temos uma situação hoje peculiar, específica, nós temos que ter muito cuidado, porque toda a crise que nós vivemos no ano passado, ela se mantém esse ano. Então eu tenho que ter muito equilíbrio. Óbvio que o relatório do futebol é importante, mas também é importante o administrativo, também é importante o financeiro. Então esse equilíbrio se faz necessário, essas ponderações se fazem necessárias. Em relação à reunião, eu estarei amanhã com todo o grupo, todos os jogadores e toda a comissão técnica, passando detalhadamente para eles. Caso alguma informação falte a alguém, eu vou passar detalhadamente, novamente, para todo o grupo, o que é a situação atual do Palmeiras, o que a gente espera, quais os próximos passos, qual é o nosso objetivo e, principalmente, tirar todas as dúvidas, caso ainda exista alguma dúvida. Hernan, o programa de hoje é mais curto. Faça a última pergunta ao presidente aqui no Seleção, por favor. Aproveitar um gancho de uma resposta do Abel da entrevista coletiva, presidente, que ele falou assim que grupos vencedores, principalmente com os mais jovens, e o Palmeiras tem 10, 11 crias da base, é difícil você, no ano seguinte, ter o mesmo rendimento, porque o jogador já não pensa daquela maneira, o jogador tem uma outra exigência. E a gente vê focos de coisas fora de campo, e aí eu cito o Patrick de Paula, por exemplo, que aí entra a necessidade de uma renovação. Vocês não detectaram no começo da temporada que haveria a necessidade de uma renovação, já que times vencedores às vezes entram em zona de conforto? O futebol não tem receita pronta. Você tem vários exemplos distintos e alguns que são vencedores e permaneceram com o mesmo grupo. O Flamengo é um deles, Palmeiras 93, 94 é outro. Então, assim, a gente tem que entender que nós temos um grupo jovem, com alguns jovens, digo, e muito promissores, alguns jogadores que têm muito potencial. Também temos jogadores experientes que agregam para esse grupo, inclusive para os mais jovens. Nós temos um grupo equilibrado, nós temos um grupo qualificado. Em relação ao Patrick, ele errou, ele foi punido. Em relação ao Lucas, também. Mas isso são situações isoladas. Quando a gente fala de grupo de trabalho, quando a gente fala de elenco, o Palmeiras hoje tem um grupo mais jovem e nós temos um grupo experiente. Este grupo que tem essa mescla, esse grupo híbrido, ele ganhou 3 campeonatos. Então, significa que nós não estamos completamente errados. O caminho é esse. Alguns ajustes cabem em todos os elencos do mundo, mas a gente tem que fazer com equilíbrio. A gente tem que saber o que está fazendo, e nós sabemos o que nós estamos fazendo. Presidente, já que o Hernan citou o Patrick de Paula, houve alguma novidade com relação à punição que o clube anunciou ao Patrick e ao Lucas Lima por causa de uma quebra de protocolo na pandemia? Ambos foram punidos, receberam uma multa, sabem que erraram. O Palmeiras dá vários exemplos, várias orientações,
É um clube que trata com muita responsabilidade a questão da pandemia e eles sabem, eles entendem que eles realmente cometeram uma falha importante. Eles voltarão a treinar conosco a partir de amanhã. Presidente, muito obrigado pela participação aqui no Seleção. Um grande abraço para o senhor e saúde. Até uma próxima. Um abraço a todos, foi uma satisfação.